Você conhece o homem quinta série? Ao contrário daquilo que se possa imaginar, o homem quinta série não é um homem infantilizado, é um homem permissivo, que tem permissão para ser imaturo nos seus momentos, principalmente quando esses momentos envolvem o estabelecimento de uma relação de força com o alvo da imaturidade. O homem quinta série não é imaturo porque ele é uma criancinha e precisa dos cuidados. A relação entre cuidado feminino e a quinta série masculina, ela evidentemente dá uma base para esse acontecimento e inclusive faz com que essa estrutura, essa dinâmica permaneça. A mulher sendo obrigada a ter cuidados, principalmente uma esposa, pensando numa esposa, numa mãe, acaba valorizando, né, favorecendo esse comportamento. E aqui eu não estou falando de questões individuais, né? Eu estou falando da figura social do cara que é quinta série. E do cara que, ao ser quinta série, ele é extrovertido, ao ser quinta série, ele é alguém que se coloca, ao ser quinta série, é descontraído, e quando uma mulher faz as mesmas coisas, ela é uma doidinha e talvez valha menos. Essa figura do homem quinta série, eu repito, não tem muita relação com aquilo que envolve cuidado e infantilidade. Não é meramente a necessidade de um cuidado, ou seja, alguém que é folgado e exige cuidado de um outro gênero que, por sua vez, precisa ter o cuidado e que, ao mesmo tempo, exige a paciência daqueles que são pares, que fazem parte do mesmo gênero, os outros homens da roda, para que a infantilidade possa acontecer tranquilamente. Não é sobre isso. A infantilidade masculina, aquilo que poderia ser chamado como infantilidade masculina e que não é uma infantilidade na real, é uma maneira de exercício de poder. Em vez de infantilidade, a gente pode chamar de permissividade. O estereótipo do homem que precisa ser forte, provedor, que precisa ser o cabeça, ele permanece, mesmo na performance da quinta série. Porque no fundo essa performance da quinta série é amparada inclusive por esse estereótipo de gênero do homem que é provedor, que portanto é a pessoa que toma conta, a pessoa que é responsável e justamente por ser responsável, ser quinta série vira algo supostamente irrelevante. Pode ser quinta série na medida em que, quando o assunto supostamente é sério, está conseguindo dar conta do recado, tipo isso. Deixa eu aproveitar e mandar um recadinho rápido. Participe da comunidade do Colunas Tortas, tem acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp, em que a gente troca uma ideia sobre crítica social, teoria social, algo mais próximo, a gente se diverte junto e tem acesso a vídeos exclusivos e a todas as lives que acontecem aqui no Colunas Tortas. Assim você contribui para o canal continuar vivo, contribui para que eu continue fazendo esse trabalho e ganhe acesso a elementos exclusivos só para membros. Agora bora continuar com o vídeo. O grande ponto é que nas relações masculinas, essa permissividade é uma ótima maneira de você formar grupos e elaborar hierarquias entre diferentes tipos de masculinidade. Ser quinta série, portanto, não é uma falta de maturidade, mas é uma performatividade de gênero. O homem que é quinta série, ele é homem de verdade. É claro que aqui eu não estou falando de gente que é sem noção num nível que não consegue se adequar à masculinidade, mas eu estou falando do sujeito adequado à masculinidade e bobaloide, e quinta série, e sem noção, e aquele que talvez tenha uma dificuldade de se ver como mais um membro numa comunidade, mas se coloca como protagonista da comunidade. E é óbvio que não se é quinta série a todo instante, a todo momento, porque até na própria performatividade de gênero existem os momentos, os locais e também os sujeitos em que esse jeitão de quinta série, sem noção, pode ser direcionado. Há aqueles, portanto, que precisam aguentar o quinta série supostamente, e que não aguentar meio que soaria como uma ofensa. E é importante a gente colocar aqui para jogo a noção de cumplicidade. A cumplicidade, a gente pode entender ela como sendo algo voluntário, consciente, né? Eu sou seu cúmplice e a gente tá junto. Mas a gente também precisa entender essa cumplicidade num nível que é relacional e que é inconsciente. Inconsciente no sentido de que não é consciente. Ou seja, a tolerância do homem quinta série produz a cumplicidade dos papéis de gênero. E essa cumplicidade dos papéis de gênero reproduz os estereótipos de gênero e reproduz as dinâmicas entre as diferentes pessoas que estão encaixadas nesses estereótipos e também entre aquelas que estão encaixadas e aquelas que ainda não conseguiram se encaixar ou que nunca vão se encaixar.
É importante compreender que estereótipo de gênero não é algo que você pensa, vou me encaixar e vai lá e se encaixa. Ele existe, o estereótipo, e a gente percebe ele no cotidiano, na produção cultural, na produção midiática, a gente percebe ele na produção discursiva entre os indivíduos. E esse estereótipo não depende da sua vontade de estar nele para que ele exista. Ou seja, se por acaso você conscientemente não quer atender um estereótipo de gênero, ele continua existindo, mas a avaliação, o reconhecimento de você, se você se encaixa nele ou não, vai ser diferente. Você vai ser reconhecido como anormal, como aquele que não se encaixa. O que eu quero dizer com isso é que a reprodução das hierarquias de gênero acontece também de maneira tácita. Acontece sem a gente perceber e sem a gente voluntariamente se colocar para isso, sem ter a intenção. E é nesse jogo muito complexo que o sujeito, o homem, que tem a permissão de ser imbecil, consegue estar no mundo e fazer do mundo algo que está em torno a ele. Tudo bem?